Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o primeiro romance publicado do Machado de Assis, que é o Ressurreição. Se você não sabe, aqui na área de membros eu estou conduzindo a leitura coletiva de todos os romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Então, o primeiro livro publicado por ele foi Ressurreição. A gente já leu esse na área de membros, já fizemos a discussão, por isso que eu estou fazendo a resenha neste momento. O próximo livro que está em andamento é A Mão e a Luva e o próximo que virá depois é Helena. Então, caso você queira, sinta-se convidado para participar conosco dessas leituras. O pessoal está adorando conhecer um pouco mais da obra de Machado de Assis, então bora lá que eu quero trazer um pouco sobre este livro para vocês. Falando um pouquinho das edições antes da gente começar, tá? Eu comecei a leitura e terminei, na verdade, por essa aqui da La Fonte. Ela tem algumas informações na orelha e na última capa que são bem interessantes, mas como eu ia ler todos os romances do Machado, eu optei por comprar o box da Nova Fronteira, que tem todos os romances dele e os principais contos publicados. Então, esse é o primeiro volume, tá? Nesse aqui tem o Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. A diferença que eu notei para os dois, o conteúdo é o mesmo, não muda nada, tá? O que muda é, por exemplo, os finais dos capítulos. Então aqui, ó, o capítulo termina nessa página e começa aqui na outra. Já no livro aqui que a gente vai ter, né, da Nova Fronteira, aqui terminou um capítulo e já começou na sequência o próximo. Então isso faz com que o livro fique um pouco mais enxuto, né? Então esse daqui, ele vai ter 130 páginas, aqui na edição da Nova Fronteira vai ter um pouquinho menos, mas a diagramação é ótima. Eu pessoalmente gosto das folhas, né, da gramatura das folhas da Nova Fronteira, eu acho elas mais confortáveis para ler. Então fica aqui esse disclaimer. E para começar então falando de Ressurreição, eu quero comentar sobre o que tem na última capa e na orelha, né? Na orelha a gente já toma conhecimento de que o livro foi inspirado em uma frase do Shakespeare, que quando eu fui pesquisar eu encontrei a peça que diz respeito, que é Medida sob Medida. Então a frase é a seguinte: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então foi a frase que inspirou Machado de Assis. Aqui a gente vai ter então contato com alguns personagens, né? O núcleo principal vai ser o Félix e a Lívia. A gente tem alguns outros personagens, né, que vão circundar a história, que é a Raquel, o Luiz Batista, o Menezes e o Viana. O Viana, por sinal, vai ser o agregado aqui, a gente já vai falar sobre isso. Mas nessa última capa aqui a gente vai ter o seguinte, que este é um romance que marcará a época na nossa literatura. Sem pretender um livro de costumes, o autor expõe nesse seu primeiro romance o contraste entre duas personalidades, Lívia e Félix. Este considerado por alguns estudiosos o rascunho de Bentinho, um dos personagens-chave da literatura nacional. Então, assim, é muito interessante a gente fazer a leitura em ordem cronológica, quando a gente consegue ver tanto o avanço no estilo da escrita do autor, quanto também esses personagens que serão a gênese de outros personagens que ainda virão na obra do autor. Então, neste caso, nós teremos o Félix, que carregará, então, esse marco inicial do personagem que virá no futuro a se tornar Bentinho, e confesso que tem diversas similaridades aqui pra gente conversar. Então, o que acontece nessa história aqui, né? A gente tem o Félix, que ele é um solteirão convicto. Na verdade, no começo da história, ele tá conversando com a Cecília, que dá a entender que ela é uma mulher de companhia, e ele está terminando o relacionamento com ela porque, segundo ele, suas relações não devem durar mais do que 6 meses, que seriam 2 estações. Então, ele termina com ela de forma muito tranquila, assim, muito desapego. Ela entende, né, engole o orgulho dela ali, bola pra frente, bola pro próximo. Ele encontra então o Viana, que é considerado o agregado aqui, e é muito interessante a gente perceber o papel do agregado na história, nos romances do Machado de Assis. De tudo que eu já vi até agora, o agregado, ele é considerado aquele personagem que não tem tanto status social, não é detentor de tantas posses e que precisa às vezes de um personagem ou outro para se posicionar bem socialmente.
Neste caso aqui é o Viana que vai comentar com o Félix, que é o nosso personagem principal, que a sua irmã está voltando de viagem. Eles vão para um evento, para um baile que está acontecendo, e nesse baile daí a Lívia, que é a irmã do Viana, estará, e ele vai encontrar também a Raquel, que é filha do dono ali do baile. É muito interessante as definições, as descrições de personalidade que o Machado faz ao longo do livro. E quando eu digo que o Félix é esse desapegado emocionalmente, eu tenho um exemplo aqui na página 23 dessa minha edição da Nova Fronteira, que fala o seguinte: eu te digo, respondeu Félix, os meus amores são todos semestrais, duram mais que as rosas, duram 2 estações. Para o meu coração, 1 ano é a eternidade. Não há ternura que vá além de 6 meses. Ao cabo desse tempo, o amor prepara as malas e deixa o coração como um viajante deixa o hotel. Entra depois o aborrecimento, mau hóspede. Então mostra realmente como ele não quer ter uma relação a longo prazo. Tem uma definição aqui que quando ele vai nesse baile do coronel, ele encontra a Raquel, a filha do coronel, como eu comentei. Ele faz uma definição dela que eu acho assim, no mínimo repugnante. Lerei para a interpretação de vocês. Raquel era o seu nome. Tinha grandes pretensões à mulher, que lhe não ficavam mal naquela idade de transição. Mas o que Félix achava melhor era justamente o seu aspecto de criança, mal disfarçado pela formação do seio. Então, assim, o que ele gosta nela são os trejeitos ainda de criança. Eu acho isso, no mínimo, repugnante. Aqui a gente vai ter, então, nesse baile, ele conversando com a Raquel e observando de longe a Lívia conversando com o Luiz Batista. Quando ele vê essa cena acontecendo, ele fala, né, a Raquel comenta que ela é a bela do baile, né, a Lívia, que é a mais cobiçada, a mais olhada, a rainha do baile. E daí o Félix olha e fala assim, mas ela não me interessa porque ela não me parece estar tratando bem o cara com quem ela tá conversando, que era o Luiz Batista. E a Raquel comenta, né, isso daqui tá tudo bem porque ela não tá interessada nele. Na hora que o Félix está indo embora da festa, né, o coronel faz com que ele fique conversando com a Lívia. Ali eles ficam entretidos loucamente nos olhos, na conversa um do outro. E obviamente que eles vão, né, se apaixonar. Aqui a gente vai ter um desenvolvimento de um relacionamento bem pitoresco, sabe? A Lívia, ela de certa forma parece que quer mudar ele, ela sabe que as pessoas falam mal dele, as pessoas falaram mal dele pra ela, ela quer acreditar naquilo que ela vê com os próprios olhos, mas aqui eu trago a minha interpretação de que ela e ele estão vendo aquilo que eles querem com seus próprios olhos. Ela, a bela do baile que todos querem ter, que todos cobiçam, então ele quer ter ela por conta disso que ela representa, e ela quer ter ele, esse homem que não se dobra ao amor, mas que por conta dela irá se dobrar. Então, para mim, nenhum dos dois se amam de fato, eles amam a projeção que um tem do outro. Para mim, esse é o pilar de todo o romance. Com isso, né, eles vão ter um relacionamento ali de vai e vem. Na verdade, é uma relação que ela não é definida, eles não estão de fato namorando, eles não conversam romanticamente na frente de outras pessoas, eles disfarçam, né, as aparências, negam as evidências. Quando o irmão dela chega, ele dá uma desbaratinada. Tem uma cena daí que ela mostra que ela tem um filho, né? E às vezes o leitor ele é pego de surpresa com essa informação, mas novamente eu acho que ele ignora o fato de que ela é uma mulher viúva. Então, como uma mulher viúva, ela pode sim ter tido um filho, mas ele ignora totalmente essa informação, porque novamente ele tá fazendo uma projeção daquilo que ele imagina dela. E todas as coisas que acontecem à volta deles, eles fazem com que não afete eles, ou ainda, né, que afete, mas que as outras pessoas não tenham acesso àquilo que está acontecendo entre os dois. Só que o meio externo começa a afetar e ele começa a ter ciúmes compulsórios e, na verdade, assim, bate um vento meio atravessado nele, ele já acha que é motivo para eles terminarem a relação, que ela tá dando mole para outra pessoa. Então ele é tomado de um ciúme assim imprescindível, que na verdade para mim eu considero que isso justifica as ações dele, sabe? Então, ele quer fazer uma besteira lá. Ele faz a besteira e fala que fez isso por conta de ciúmes. Então, assim,
Eu acho que ele usa somente como justificativa, e quando a gente fala daí de um personagem enciumado, não tem como a gente não pensar em Bentinho e Capitu, né, com o Dom Casmurro do Machado de Assis, então que isso vai conectar Félix de Ressurreição com Bentinho de Dom Casmurro. Uma das reviravoltas que a gente vai ter aqui nessa história é que a Raquel vai se apaixonar pelo Félix e vai confidenciar também esse afeto para a Lívia. A Lívia vai agir de uma forma com a Raquel que eu considero assim muito julgável, muito condenável. E uma das coisas que eu acho interessante comentar é que lá o pessoal, né, do grupo de discussão tiveram a opinião inicial de que o grande vilão era o Félix. Mas se a gente começa a olhar a Lívia de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente percebe também que ela não é uma personagem acima de todo e qualquer julgamento, sabe? Muito pelo contrário, ela tem as suas falhas, ela tem seus momentos que não são de orgulhar a ela, nem a ninguém que está lendo, e eu acho que eles acabam se equilibrando de certa forma nesse sentido. Se o Félix ficará com a Lívia, vocês vão precisar ler o romance, tá? O que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei da história. É uma história bem melodramática, assim, naquela pegada novela mexicana, sabe? Tem alguns diálogos que me lembram muito as peças do Shakespeare, então faz sentido quando a gente vê que o Machado se inspirou em uma peça dele, por exemplo, para escrever seu romance. Mas eu queria trazer também comentários de 2 críticos que eu li, tá? Sobre Ressurreição. Em Ao Vencedor as Batatas, do Roberto Schwartz, a gente vai ter ele comentando que o principal personagem da história vai ser os ciúmes do Félix, que isso vai se interpor entre ele e as suas relações. E apesar de ser um romance que ele vai ser pautado muito nas relações, o principal foco aqui são os movimentos psicológicos dos personagens, principalmente do Félix. E eu me surpreendo, né? Eu não tinha essa percepção inicial do quão psicológico eram os romances do Machado de Assis. Então, para mim, que amo a obra, né, do Dostoiévski, exatamente por esse motivo, tenho me encontrado cada vez mais na obra do Machado de Assis, por perceber que ele carrega também esse viés psicológico bem grande. Já em Machado de Assis, um estudo crítico biográfico da Lúcia Pereira, ela traz aqui que o Machado, nessa época em que ele escreveu o livro, ele acabou se rendendo às vertentes do romantismo e que ele deveria, ao invés disso, ter retratado o mundo externo que ele vivenciava naquele momento, aquilo que permeava a sua vida, e não necessariamente ter se rendido a escrever um romance que ia ser exposto nas revistas femininas da época, que era onde foi divulgado o livro naquele momento, porque o Machado, segundo ela, visava uma ascensão social. Ela fala também que ele dispõe de apenas 3 ou 4 tipos femininos, então fazendo uma crítica à limitação que ele tem de quando ele fala de personagens femininas. Ela fala que todas copiadas da galeria dos manequins românticos: a mundana faceira, a virgem sentimental, a beleza tentadora e fria, que desperta paixão sem delas compartilhar, todas caprichosas, orgulhosas, misteriosas. Os homens ainda são mais estereotipados: o bilontra cínico, o séptico afinal convertido ao amor, o apaixonado infeliz. Então é muito interessante, apesar de eu não ter gostado desse livro de crítica, eu concordo muito com esse ponto aqui dela, que parece que o Machado tem esses arquétipos que são bem significativos. Aqui nessa obra especificamente, a gente pode falar da beleza tentadora e fria, que é a Lívia, naquele primeiro momento que ele vê ela com aquela beleza tentadora e fria em relação ao Luiz Batista, que tá conversando com ela, mas ela não tá dando conversa pra ele, e o próprio Félix sendo séptico, afinal convertido ao amor. Então isso é bem interessante a gente perceber. Eu vou tentar ver essa mesma linha de interpretação nos outros romances do Machado para ver se esses arquétipos vão se manter. Eu acho que vale a pena a leitura, tenho que avisá-los que tem uma reviravolta no final de uma carta que chega e muda toda a narrativa. Eu acho que vale a pena conhecer os romances do Machado.
Sinta-se convidado, então, para participar da leitura conosco aqui na área de membros. Tem um investimento de apenas R$ 8,99 por mês. E caso você entre agora, você tem acesso a todas as gravações do que já foi discutido, já foi falado sobre ressurreição e todos os romances que ainda virão de Machado de Assis e das outras leituras também. Se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigada. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. Quero agradecer imensamente aos membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia e tornado essas leituras coletivas maravilhosas. E espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.